dia para você, bom dia para sua família. Nessa manhã friazinha de domingo, nós estamos aqui para mais uma Escola Bíblica Dominical. Eu quero convidar você a pegar a sua revista. Hoje nós vamos estudar a nossa última lição, a lição de número 13. Estamos terminando mais uma revista e eu quero parabenizar você que fez essa caminhada conosco aí nessas 13 lições. Hoje o texto da nossa lição é As Marcas de uma Igreja Saudável. O nosso texto bíblico básico está lá no livro de Atos, capítulo 2, a partir do versículo 41 até o versículo 47, e diz o seguinte: De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Agora vamos para Atos 4:32, que diz: E era um o coração e a alma da multidão, dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. O nosso texto áureo está em Marcos 16:15, diz o seguinte: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por essa oportunidade de nós podermos iniciar a nossa Escola Bíblica Dominical. Dá-nos, Senhor, sabedoria no aprendizado da Tua Palavra, abre a nossa mente, abre o nosso entendimento. Ajuda-nos a cumprir a Tua vontade, o Teu querer. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? A nossa lição tem 3 objetivos. O primeiro delas é fazer com que você entenda os motivos do crescimento da igreja primitiva. O segundo é que você saiba que existem elementos que unificam a igreja. E, por fim, compreender que é possível haver unidade na igreja nos nossos dias, dependendo do esforço de cada crente. A palavra introdutória ela diz que a igreja em Jerusalém ela foi a primeira ocorrência de um grupo de pessoas unidas em torno da fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nunca antes no Antigo Testamento o povo de Deus tivera uma experiência de congregar tendo a unidade baseada na pessoa de Jesus, o Messias. Então, se alguém disser para você em igreja, quando é que surgiu a igreja? Foi esse exato momento aqui que surgiu a igreja. Não exatamente como nós entendemos hoje, num templo dedicado, um local consagrado, dedicado, mas era a igreja que se reunia nas casas. Isso é o início, esse é o embrião da igreja como nós entendemos hoje. A igreja em Jerusalém era extremamente plural no que diz respeito à origem de seus membros. Diversas etnias encontravam-se reunidas ali. E aí o comentarista fala que ele traz uma relação de pessoas de nacionalidades, de origens diferentes que se reuniam na igreja. Hoje não é diferente também. A igreja ela não é algo direcionado a uma nacionalidade, ela não é algo direcionado a um povo específico. A igreja ela é destinada e ela é aberta a todos os homens. É nesse sentido que nós temos que entender. As marcas da igreja saudável. Mark Dever, em seu conhecido livro 9 Marcas de uma Igreja Saudável, numa exposição profunda do tema, ele apresenta o que chama de as 9 marcas de uma igreja saudável. Então,
esse autor, Mark Dibble, ele destacou aqui quais são as 9 marcas. Vamos ler? Primeiro, uma pregação expositiva. O que é uma pregação expositiva? A pregação expositiva é aquela em que a palavra única e exclusivamente ela é esclarecida, ela é explanada. Então a palavra ela acaba interpretando-se por si mesma. Ok? Isso é uma pregação expositiva. Mais uma característica, a igreja saudável ela tem uma teologia bíblica. Ou seja, ela é pautada na Bíblia, na Palavra de Deus. Mais uma característica, a compreensão bíblica quanto ao evangelismo. Que mais? Compreensão bíblica quanto à membresia da igreja. Ou seja, você precisa entender que a igreja é composta de membros. Disciplina eclesiástica. Tudo aquilo que é relacionado ao corpo eclesiástico da igreja. Cuidado em promover o discipulado. Todo líder, toda igreja, constantemente precisa estar preparando líderes, precisa estar preparando as pessoas para liderarem. Nós já falamos sobre isso em várias ocasiões. É muito importante que quando falte alguém, quando falte um líder, haja uma pessoa que esteja preparada para que não haja o que se chama de solução de continuidade. O que é isso? Interrupção dos trabalhos. Não pode acontecer. Faltou alguém, automaticamente já vem alguém preparado e consegue dar seguimento naquele trabalho, naquela obra que está sendo feita. Crescimento. A igreja saudável ela precisa crescer. Liderança. A igreja saudável tem que ter liderança e cada um desses pontos deve ser observado com cuidado e interesse pelos líderes da igreja. Há um quadro amarelo na página 104 que diz assim, qualquer leitor do Novo Testamento entenderá que a igreja é importante nesta era, da mesma forma que os pactos de Deus com Israel foram fundamentais no período do Antigo Testamento. Mas o texto de Efésios diz mais, a multiforme sabedoria de Deus. Lá em Efésios 3:10, ela está sendo manifestada na igreja ainda hoje. E os principados e as potestades, que são os poderes espirituais, como os anjos e demônios, estão contemplando a igreja para conhecer a sabedoria e o plano de Deus revelados a ela. Um comentário de Boyce, feito na sua obra que é citada aqui, na página 491. Irmãos, a igreja ela é multiforme. Você vai ver igrejas mais tranquilas com relação ao louvor, você vai ver igrejas mais agitadas, você vai ver igreja que não é chamada mais de igreja, agora é church. Você vai ver igreja que tem um nome assim, um nome assado, um costume diferente de liturgia com relação ao outro. Isso nada mais é do que a multiforme sabedoria de Deus se manifestando nos diversos tipos de igreja. Item 1.1. A distância de 2000 anos e a mensagem do Evangelho. Hoje em dia, há muita discussão entre os teóricos sobre a possibilidade de a igreja viver no século XXI com as características da igreja em Atos. Você já parou para pensar? Olha que interessante essa questão. Essa dúvida se deve ao fato de que tudo é diferente, a economia, a cultura, a política, o momento histórico. No entanto, a Bíblia continua sendo o registro dos princípios de Deus para toda e qualquer cultura. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A mensagem de Jesus ela é atemporal. O que é atemporal? Ela é indiferente ao tempo. Ela não tem data de validade. Ok? É supracultural, ou seja, ela está acima da cultura. A mensagem de Cristo ela está acima da cultura, ela está acima daquilo que o homem criou, daquilo que o homem adotou para viver no seu dia a dia. Vestir, usar, comer, forma de agir. A mensagem de Cristo ela está acima disso. O que mais? Ela é uma mensagem de salvação a todo homem e ao homem como um todo. Olha que interessante.
O pecado separa o homem de Deus e, ao mesmo tempo, ele está presente em todas as pessoas. Dessa forma, todo homem e toda mulher necessitam da mesma mensagem. E ele cita João 3,16. Pensa aí, o que está escrito lá em João 3,16? Não vou falar, não. Pensa aí. 1.2. O Evangelho é para todos. Registramos alguns exemplos de pessoas estrangeiras em Israel que demonstraram a carência da salvação e da mensagem do Evangelho. Ele cita aqui o comentarista, o eunuco da rainha de Candace, ele cita Lídia, a vendedora de púrpura na Macedônia, e ele cita o carcereiro na cidade de Filipos. As cartas que Paulo escreveu para as várias igrejas estrangeiras, a maioria na Ásia Menor e em parte da Europa, dão testemunho de que a mensagem do Evangelho ela é transcultural e que a igreja pode ser implantada em cada cultura. Isso é muito importante. E durante a faculdade de teologia existe até uma disciplina chamada missão transcultural. Se fala exatamente sobre isso. Os critérios de evangelização, os critérios de implantação de igreja em uma cultura diferente daquela na qual nós estamos inseridos, ok? Na verdade, todos os homens aproveitaram a oportunidade de poder entrar na igreja do Senhor Jesus, porque é ela que anuncia a salvação. Item 1.3. Os princípios da palavra de Deus são universais. Irmãos, o que é princípio? Princípio é uma regra de conduta que é adotada como base, que ela é adotada como fundamento, ela é adotada como sustento. Ela pode ser considerada uma pedra de esquina. Isso é um princípio. É algo que você adota como fundamento, é algo que você usa como base. Entendem isso? Princípio. E ele diz aqui, que os princípios da palavra de Deus eles são universais. Ou seja, são princípios que valem para o homem em todo lugar onde ele estiver. É um princípio que não vai mudar num país com relação ao outro. É o princípio que não vai mudar de uma cultura com relação a outra, não vai mudar de uma igreja com relação a outra. Eles são princípios. Assim, embora o Senhor entenda as limitações humanas, ele age entre os homens por meio de princípios e parâmetros. O Senhor estabeleceu princípios que são inegociáveis. Para salvar a humanidade, o princípio é: a salvação é pela graça por meio da fé. Ou seja, não há outra forma de se obter a salvação. Não há dinheiro que pague, não há bem que pague, não há atitude que você tome que o faça digno. É pela graça, ok? E é pela fé. Isso independe de cultura, raça, período histórico, modelo econômico, sistema de governo, etc. Quando aprendemos o princípio pelo qual o Senhor se revela, a nossa relação com Deus, com a igreja e com o mundo amadurece. Existem diversas práticas, olha o que está escrito aqui, existem diversas práticas humanas que são adotadas por algumas igrejas, mas que não interferem na salvação. Umas igrejas, olha o que diz aqui, adotam determinadas liturgias, outras abolem essas mesmas liturgias. São maneiras apenas de adaptar-se ao seu contexto cultural, ou mesmo temporal, mantendo o mesmo princípio, a salvação é pela fé. As práticas antibíblicas devem ser condenadas e abolidas, a fim de que o povo não venha a corromper-se e a afastar-se do Senhor. Então, o que você precisa avaliar antes de fazer parte ou como critério para permanecer numa comunidade? Os princípios por ela adotados são princípios bíblicos, eles estão na Bíblia. E como que você vai saber? Você precisa conhecer a Bíblia, se você não conhece. Entendem isso? Se você não sabe, você não tem como analisar isso, ok? Tome cuidado.
As práticas antibíblicas devem ser condenadas e abolidas. Cuide com isso. Item de número 2. A primeira marca da unidade, a presença de Deus. O texto revela elementos de 3 áreas da igreja que indicam a sua saúde espiritual em qualquer momento da história e em qualquer que seja a cultura onde ela esteja plantada. São marcas da saúde, como também evidências da sua unidade. Vamos examiná-las? Primeira marca, o elemento divino na igreja. A principal marca na igreja primitiva deve ser observada em qualquer igreja ou comunidade atualmente, é a presença real e sensível do Senhor. É preciso que os crentes que se reúnem como igreja deem prioridade à presença de Deus no seu meio. A igreja de Jerusalém, de acordo com o relato bíblico, dava demonstrações abundantes de que o Senhor estava no meio dela. Expressões encontradas no texto comprovam isto. Temor, criam, partir o pão, orações, louvando a Deus, indicam uma igreja voltada para Deus e para a comunhão em torno do Senhor Jesus. É muito importante que todos nós tenhamos cuidado para que não permitamos que exista uma igreja voltada para os nossos interesses. A igreja deixar de ser cristocêntrica para se tornar uma igreja antropocêntrica, em que o homem é o centro. Isso não pode acontecer. O culto não tem que ser bom para mim. O culto tem que ser bom para Deus. Entendem isso? O fato de você sair da igreja edificado é importante, mas ele não pode ser o maior objetivo. O objetivo é agradar a Deus, é louvar a Deus, prestar-lhe culto e também nos edificar, também nos fortalecer. Tome cuidado com isso. O Senhor é tudo para a igreja. O Senhor planejou a igreja antes da fundação do mundo. Ele cita referências bíblicas aqui. João 17, 24, Hebreus 4, 3, Apocalipse 13, 8. Ele diz que o Senhor amou o mundo e deu seu Filho para salvá-lo. Esse aqui é João 3,16, que eu disse que não ia ler na página anterior. O Senhor enviou o Espírito Santo e a salvação oferecida ao pecador pela igreja é dom de Deus. A oração, que é um termômetro espiritual, é feita ao Senhor e não a outro ser. E ele cita, Pai nosso que estás no céu. As principais obras feitas pela igreja, as que são aceitas, são aquelas realizadas para a glória de Deus. Esse é o objetivo das obras. Temer, crer, partir o pão, cada um desses termos é aplicado apenas no ambiente espiritual, onde há comunhão entre os irmãos. A presença real do Senhor é a primeira marca de uma igreja saudável. Irmãos, se o Senhor não se fizer presente na igreja, ela é esvaziada. Esvaziada espiritualmente, ela não tem nada mais a oferecer do que a não ser um ambiente agradável. Ela se torna um clube. Ela se torna uma reunião social que qualquer um pode fazer. Uma reunião que qualquer empresa pode fazer. Uma reunião que qualquer grupo de pessoas pode fazer. Mas no momento em que ela abre as portas para que o Senhor se faça presente, ela não é um clube, ela não é um grupo de pessoas, ela não é simplesmente uma reunião. Ela é algo espiritual, que vai além de tudo isso que eu falei. E nesse lugar acontecem coisas que não podem acontecer em nenhuma reunião, simplesmente aglomeração de pessoas. Item 3. A segunda marca da unidade, ensino. 3.1, a doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos é mencionada por Lucas como um elemento presente na igreja em Jerusalém. E isso significa que havia um ensino único e comum. Por ensino único, entende-se que não havia divergências, nem contradição nas pregações e posições teológicas. Olhem isso. Eles concordavam entre si no que era essencial, no que era principal, nos princípios.
Esse ensino era comum, não no sentido de ser simplório, mas de ser comunitário. Toda a comunidade de crentes absorvia o que os apóstolos ensinavam. 3.2. Atividade intensa com a palavra. Outra característica comum encontrada na igreja de Jerusalém era a aplicação da palavra nas suas diversas formas. Havia discipulado, no qual aqueles que ingressavam na igreja tomavam conhecimento do plano de salvação e familiarizavam-se com ele e com os elementos da nova fé. Também era comum encontrar ensino bíblico na igreja primitiva, já que os apóstolos e mesmo os diáconos, como Estevão, ensinavam o que o Antigo Testamento predizia sobre Jesus, sua vida, obra, morte e ressurreição. E é isso que você está fazendo exatamente agora, você está sendo ensinado. Nós estamos aqui numa escola bíblica dominical. E é muito importante que você adote uma rotina de disciplina, para que você aprenda, para que você estude, para que você leia a Bíblia, para que você tire a Bíblia do universo teórico e coloque a Bíblia como elemento prático na sua vida. Se você não fizer isso, a Bíblia simplesmente é um livro comum. Você tem que fazer dela algo que tenha prática, que tenha aplicação, que provoque na sua vida mudanças. 3.3. O mesmo e único Senhor. Outro elemento característico do corpo é que ele tem Jesus como Senhor. Jesus é quem dá à igreja a sua principal característica. Ela é o corpo do qual ele é a cabeça. Só aqueles que têm Jesus como Senhor podem ser parte do seu corpo. O senhorio de Jesus era uma marca fundamental da igreja no primeiro século. Quando os discípulos pregavam, eles não ensinavam outra coisa que não fosse Jesus Cristo é o Senhor. Para os romanos do império, César era o Senhor. Para os discípulos, Jesus Cristo é o Senhor dos senhores. Em torno do nome de Jesus, reuniam-se fiéis de todas as partes do mundo, todos os povos e etnias que deixavam suas antigas e falsas crenças e superstições para serem salvos pelo Senhor. O nome de Jesus é que tem poder. Paulo escreveu aos Filipenses que o seu nome está acima de tudo e de todos, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Isso está escrito em Filipenses 2, de 9 a 11. O corpo de Cristo tem essa característica. Cada parte, cada membro entende perfeitamente as suas funções. Os apóstolos ensinavam e operavam maravilhas entre o povo. Quando da instituição dos diáconos em Atos 6, eles deixaram isso claro. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Já os membros que não eram líderes partilhavam seus bens e comungavam, ou seja, reuniam-se sob a liderança dos apóstolos e viviam em perfeita comunhão. E é muito interessante que você entenda, nós já usamos diversas vezes essa metáfora, que é a comparação da igreja com o corpo. Cada membro do corpo tem a sua função. Cada membro do corpo tem a sua tarefa. Cada membro do corpo tem muito definido o seu espaço, aquilo que ele tem que fazer no corpo. O quadro amarelo da página 108 diz o seguinte: Jesus conquistou o direito de ser Senhor da igreja e de cada crente individualmente por meio da sua morte redentora no Calvário. Assim, por sua morte, só ele e nenhum outro tem pleno direito de ser obedecido e adorado como Senhor e Mestre. Zacarias 14, 9. Voltando para a página 109, o corpo só funciona bem quando cada parte entende bem a sua participação. Ele cita Efésios 4, 16. E uma pergunta que já foi feita aqui ao longo dessa revista: qual a sua função no corpo de Cristo? Olhem isso. Para que você cresça e coopere com o crescimento e fortalecimento da igreja, é preciso saber qual a sua parte a fazer
quais as suas atribuições e responsabilidades, onde você deverá servir e quais atividades são da sua alçada. Membro do corpo ou enfeite? Membro do corpo ou adorno? A orelha faz parte do corpo. O brinco, não. Entende a diferença? Tome muito cuidado com isso, meus irmãos. Item de número 4. Outra marca, o trabalho social. Uma outra característica da igreja primitiva era o cuidado que demonstrava com os mais necessitados. Lucas descreve como era viver dos crentes na igreja em Jerusalém. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos segundo cada um tinha necessidade. Paulo, em suas cartas, advertia aos crentes para continuarem com esta mesma disposição de ajudar os necessitados. Ele cita Gálatas 6,10. O quadro lilás aqui da página 109 diz o seguinte: a igreja tem um aspecto local, mas também tem um aspecto universal. Pois todos os seres humanos que consideram Cristo como cabeça, tendo tido um encontro com o Espírito Santo regenerador, são seus membros. Seguindo, é fato que as obras não salvam, mas a fé sem as obras, ela é o quê? Morta. Olha que interessante. Não podem andar separadas, não podem andar dissociadas, a fé e as obras. Elas se retroalimentam, precisam estar juntas. Você vai ver religiões que dizem que você tem que fazer as obras, que você tem que fazer caridade, que você tem que trabalhar, você tem que fazer trabalho voluntário. E talvez negligenciem, a fé. Por outro lado, você vai ver comunidades que estão focadas na fé e acham que não tem que fazer nada com relação às obras. Cuidado com isso. Graças a Deus que a maioria das igrejas da atualidade primam por esta marca, atendimento aos mais necessitados. Nós temos visto isso na pandemia, você tem visto igrejas atuando muito fortemente na distribuição de cestas, arrecadação de cestas, enfim, amenizando o sofrimento do próximo. Item 4.1, caindo na graça. É caindo na graça, não é caindo da graça. Cuidado. Outra expressão usada por Lucas é caindo na graça. A Bíblia NVI usa, tendo simpatia do povo. Temos aqui uma indicação de que algo era feito na presença do povo. Até mesmo os cultos tinham o seu momento evangelístico, ou com outro componente voltado às necessidades dos incrédulos. Cair na graça de alguém significa agradar. Certamente os crentes se comoviam também com as necessidades dos vizinhos descrentes e procuravam ajudá-los. O testemunho dos crentes tornava-se assim conhecido de todos. 4.1.1 A separação dos diáconos. O número crescente de pessoas que se convertiam trouxe preocupação para os líderes, que ouviam murmurações quanto ao trato das viúvas e dos órfãos. Eles resolveram, então, separar um grupo para ser o responsável pelo trabalho social, para que eles pudessem continuar crendo e ministrando a palavra. Eu volto mais uma vez ao exemplo do corpo. Aqui foi constatada a necessidade não só do foco na ministração da palavra, mas também na assistência aos necessitados. E é aqui que entra o trabalho do corpo diaconal da igreja. Essa divisão de tarefas, essa organização de tarefas. Item 5. A esperança do arrebatamento. A última marca da unidade na igreja é o que dá ao cristão a esperança da volta do Senhor. O arrebatamento da igreja e a vida eterna com Cristo Jesus. 5.1 é uma esperança singular. Jesus prometeu que virá buscar a sua igreja e suas promessas são infalíveis. Ninguém sabe quando. O dia e a hora não foram revelados. Contudo, os sinais preditos por Jesus já se estão cumprindo.
É importante que estejamos preparados para o encontro com Cristo nos ares. Isso poderá acontecer a qualquer momento. Será repentino, como um relâmpago. Ele cita Mateus 24, 27. 5.2. Um evento sem precedentes. Na sua oração final, Jesus declara ao Pai que quer que os salvos estejam com Ele. A maneira como isto acontecerá será por meio do arrebatamento. Ao apóstolo Paulo foi revelado sobre o acontecimento, e ele o descreveu com muita clareza na carta escrita aos Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18 e 5, de 1 a 4. Naquele dia o Senhor ficará nas nuvens e atrairá o seu povo. Os mortos ressuscitarão e os vivos se juntarão com eles para o encontro com o Senhor nos ares. Para os pré-tribulacionistas, ou seja, aqueles que imaginam que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, o arrebatamento da igreja é interpretado como um livramento da grande tribulação e diz respeito somente aos salvos. A igreja não está destinada à ira, isto é, à grande tribulação. Conclusão. A unidade é o resultado do desejo de Deus de ver o homem feliz nesta vida, mesmo tendo de passar por adversidades e tribulações. Uma fé viva em Jesus Cristo, um coração transbordando do poder do Espírito Santo e as ações movidas pelo amor farão do homem um cristão verdadeiro e o resultado será a união. Jesus faz a diferença. Não há igreja sem Jesus, não há espiritualidade sem Jesus, não há maturidade sem Jesus, não há teologia sem Jesus, não há unidade sem Jesus. Que o Senhor possa abrir nosso coração, como tem aberto nossa mente para a realidade de que só em Jesus haverá unidade na família, na igreja, na sociedade, nos propósitos do Criador para a sua criação. E que todos sejamos abençoados para a glória do seu santo nome e preparados para a sua vinda. Ora vem, Senhor Jesus. Eu quero, antes de terminar, ler o quadro que nós temos na página 110, que diz o seguinte: o cristianismo não é apenas um fenômeno histórico, até porque, de certa forma, todas as outras religiões também o são. De acordo com os ensinamentos bíblicos, Deus atuou decisivamente na história, revelando-se em acontecimentos externos específicos, registrados no livro do Antigo e do Novo Testamento, e ainda atuará para conduzir a humanidade ao seu desfecho predito por ele. Irmão, nós terminamos assim a nossa revista, e eu quero deixar aqui para você a informação. Nós vamos voltar a utilizar essa revista, que é Males que Afligem os Seres Humanos, está aqui. Esse é o material que nós vamos reutilizar, ok? Eu quero que você separe aí a sua revista, pegue a sua revista, localize ela na sua estante, na sua coletânea, na sua biblioteca, que é o material que nós vamos reutilizar a partir do próximo domingo. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por essa oportunidade de aprendermos um pouco mais da Tua Palavra. Nós queremos te pedir que todos os aspectos da unidade estejam presentes em nossas vidas, na vida de cada um que está nos assistindo, assim como nós estudamos, Senhor, nesse período com essa revista. Ajuda-nos a manter a unidade na casa, na igreja, no seio familiar, com os teus servos. Senhor, unidade em todos os aspectos, unidade contigo, ó Deus, em todas as áreas da nossa vida. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Deus te abençoe, tenha um excelente domingo, participe do culto que vai acontecer na sequência, cultue a Deus, dê a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Até o nosso próximo encontro. Tchau, até mais.
pessoal, tudo bom? Gostaria de pedir que vocês abrissem suas Bíblias em Efésios 3, a partir do versículo 14. Por esse motivo, dobro meu joelho diante do Pai, do qual se deriva toda a paternidade nos céus e na terra. Oro para que, juntamente com suas gloriosas riquezas, Ele vos fortaleça no âmago do vosso ser, com todo o poder por meio do Espírito Santo, e que Cristo habite por meio da fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível, em união com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade dessa fraternidade, e assim entender o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que sejais preenchidos de toda a plenitude de Deus. Aquele que é poderoso de realizar infinitamente mais do que tudo que pedimos ou imaginamos, de acordo com seu poder que age em nós. A Ele seja glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, por toda a eternidade. Amém. Bom, nos últimos tempos eu tenho meditado muito sobre o sacrifício de Jesus, né? E tudo que nos foi dado através desse sacrifício. E também a respeito de como Deus nos enxerga por conta do que Cristo fez. E o meu desejo nessa manhã é que vocês também possam estar refletindo a respeito disso, em como Deus nos vê, o quanto Ele nos ama, a nossa identidade através de tudo isso que Cristo fez. Muitas vezes eu percebo que na igreja é falado apenas da salvação, e isso é maravilhoso, né? Se não fosse o Senhor, nós estaríamos realmente perdidos, né, nos nossos pecados. Mas o sacrifício de Cristo, Ele nos deu muito mais do que salvação, se é que, né, como eu já falei para vocês, é maravilhoso a salvação. Mas Ele veio para restaurar um relacionamento com Deus. Quando Adão ainda não tinha desobedecido a Deus, ele tinha aquela comunhão com o Senhor. E o sacrifício de Jesus, ele veio restaurar essa comunhão, né? E às vezes eu percebo que a gente não se enxerga como Deus nos enxerga. E o meu desejo nessa manhã é que a gente possa estar buscando pedir ao Senhor para ter essa mente transformada a cada dia. E que nós possamos nos ver, nos enxergar como Ele nos enxerga. Para que a gente possa se posicionar, né, em fé naquilo que a palavra do Senhor fala a nosso respeito, né? E daquilo que o Senhor espera de nós. Porque se nós não sabemos aquilo que Deus fala a nosso respeito, a gente vai deixar de fazer algumas coisas que Ele espera, né? Não sei se vocês me entenderam. Mas eu creio que nós precisamos saber o que Deus fala para que a nossa fé seja de acordo com isso, né? De acordo com a palavra de Deus, de acordo com as promessas dEle. E Deus é maravilhoso. Amém? Vamos orar? Senhor, eu te louvo, Pai, por esse dia. Tu és maravilhoso, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada pelo teu amor, Pai. Obrigada, Pai, porque através de Jesus tu nos deu a oportunidade de nos relacionarmos novamente contigo, de termos um relacionamento, Pai, verdadeiro. Obrigada, Pai, porque o Senhor nos ama de uma forma que nós ainda não sabemos, Senhor, mas o desejo do nosso coração é que nós possamos a cada dia, Senhor, entender o quanto Tu nos ama e o quanto Tu tens para fazer através das nossas vidas, Senhor, pelo que Jesus fez, Senhor, por nós.
E nós somos realmente gratos, Senhor, por esse sacrifício. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Senhor. Tudo que nós precisamos, nós temos em Ti, Pai. Tu és tudo que precisamos. Ajuda-nos, Senhor, a cada dia percebermos isso. Ajuda-nos, Pai, a cada dia sermos mais sensíveis à Tua voz. E que nós possamos, Senhor, ter fé, Pai. Fé em tudo que o Senhor fez, em tudo que o Senhor prometeu que irá fazer. E que nós possamos, Senhor, ser instrumentos Teus, Pai. Para que o Senhor possa nos usar onde o Senhor quer. Para que o Teu reino, Pai, seja estabelecido através das nossas vidas, Senhor, por onde passarmos. Que a Tua vontade, Senhor, seja feita. E que nós possamos realmente ser instrumentos, Senhor, para que isso aconteça. Pai, é o nosso desejo, Senhor, Te obedecer, é o nosso desejo, Pai, Te agradar, porque o Senhor é o nosso amado. Nós Te amamos muito, Senhor, e nós precisamos de Ti, Pai, a cada dia. Obrigada, Pai, pelo Teu cuidado. Obrigada porque nós temos saúde. Obrigada porque nada tem nos faltado, Senhor. Oh, Pai, recebe tudo que será feito, Senhor, nessa manhã. Os louvores, a palavra. Que seja um momento muito agradável, Pai, de louvor, de adoração, Senhor. E que nós também, Senhor, venhamos a ser edificados, Senhor, por essa palavra, pelos louvores, Pai. Que nós possamos realmente sentir a Tua presença e sermos transformados por ela, Pai. Muito obrigada por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar aquele que é digno de toda honra e de todo louvor? Vamos declarar quão grande é o nosso Deus? Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com o esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus. Canta aí! Quão grande é o meu Deus, por gerações Ele é. O tempo está em Suas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus. Todos hão de ver quão grande é o meu Deus.
sobre todo nome é o seu. Tu és digno de louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. É o meu Deus. E todos hão de ver quão grande é o nosso Deus. Louvado seja o nome dele. O medo já se foi, o amor perfeito fora o lançou. Escravo não sou mais, o Pai das luzes me libertou. O medo já se foi, o amor perfeito fora o lançou. Escravo não sou mais, o Pai das luzes me libertou. Fui adotado como filho, sou co-herdeiro com Jesus Cristo. Tenho uma grande família, batizados no teu Espírito. Fui adotado como filho, sou co-herdeiro com Jesus Cristo. Tenho uma grande família, batizados no teu Espírito. Nas trevas me encontrou, ao seu chamar meu coração queimou. Em seus braços me acolheu, e pra tua mesa você me levou. Fui adotado como filho, sou co-herdeiro com Jesus Cristo. Tenho uma grande família, batizados no teu Espírito. Fui adotado como filho, sou co-herdeiro com Jesus Cristo. Tenho uma grande família, batizados no teu Espírito. Clamamos, Abba, Pai. Abba, Pai. Nós somos teus, pra sempre teus. Clamamos, Abba, Pai.
desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Pai, que essas palavras, Pai, sejam verdade, Senhor, nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Pai amado, que mesmo em meio a situações difíceis, nós venhamos, Deus, nos alegrar em Ti, Deus. Confiar que o Senhor está no controle de todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, povo de Deus, como vocês estão? Muito bom estar mais uma vez aqui, reunidos para louvar, para cultuar, para aprender mais da palavra do Senhor. Amém? Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Mateus. Mateus, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 11. Abre aí. Diz assim: A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem
em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos teus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Vamos orar? Senhor Deus, louvado e engrandecido, Pai, seja o teu santo nome, Deus. Te agradecemos porque estamos reunidos aqui, Senhor, para aprender mais da tua palavra, da tua vontade, do teu querer. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Senhor, pelo teu cuidado, pelo teu amor, pelos livramentos, Senhor. Muito, muito obrigada, Pai, e por tudo ainda que o Senhor vai fazer, Pai, graças à tua infinita misericórdia. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Bem, eu estava lendo essa passagem e eu estava me recordando, tem um daqueles bonequinhos, eu não sei o nome, do WhatsApp, quando a gente quer botar uma carinha, um obrigado, um amém, a gente vai ali e clica. E quando eu estava lendo essa passagem, eu lembrei exatamente de um que diz assim: admiro a coragem, são 2 que você tem que mandar. Admiro a coragem, depois você manda o segundo, porque noção não tem nenhuma. E eu estava lendo isso aqui, eu falei, gente, mas o diabo é sem noção. Ele vai lá onde Jesus está para tentar ele. Eu fiquei tentando imaginar a cena como um filme, né? Fecha os olhos, fica imaginando Jesus, aí chega o diabo, aí fala aqui e tal. E eu olhando, eu falei, a arma que Jesus usou ali com o diabo, qual foi? A palavra de Deus. Em todo momento ele fala, está escrito, ou seja, está lá. Como nós vamos lutar se nós não estivermos munidos da arma certa? E eu estava lendo e eu falei, é verdade, como eu vou lutar? Como eu vou dizer, está escrito, se eu não sei se está escrito? Temos que andar, amados, vigilantes. Você vê, eu falei, gente, é inacreditável a audácia do inimigo. E lá, Jesus está lá em jejum e ele vai lá e usa a palavra. Vocês veem que ele fala, né? Está escrito. E Jesus fala, também está escrito. Eu falei, gente, é muito sem noção, é folgado e sem noção. Mas a palavra diz também, lá em 1 Pedro 5, capítulo 5, versículo 8, que nós temos que andar vigilantes. Lá diz assim, ó, o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como o leão e procurando a quem possa tragar.
Eu brinco que eu falo, rugindo como um leão sem dente. Mas tá rugindo. A quem possa tragar. Temos que estar vigilantes, amados. Sabe? Você acha que o inimigo para, ele vai fazer igual ele fez com Jesus, ele vai aí e vai parar do seu lado e vai falar, olha, esposa, não seja submissa ao seu marido. Você não precisa ser auxiliadora. Não vai fazer assim, não. Sabe como é que ele vai fazer? Ele vai falar assim, pra quê? Pra que você tem que ser submissa? Olha isso. Você ouviu o que teu marido falou? Tu vai continuar? Tu trabalha? Tu tem as tuas coisas? Ó. Submissa? Ele não vai chegar e falar para você o que ele quer que você faça. Ele vai jogando setas. Ele não vai virar e falar assim, você não deve respeitar as autoridades. A Bíblia diz que você tem que respeitar, mas nem é crente. Por que você vai respeitar? Olha isso. Para que vai obedecer as regras? Para que vai obedecer as leis? Por que você vai fazer isso se ninguém está vendo? Já parou para pensar que são pequenas coisinhas que aos pouquinhos ele vai falando, ele vai lembrando, ele vai jogando? Você acha que ele vai falar assim, ó? Não se preocupe com seus filhos, você não precisa abraçar, você não precisa beijar, você não precisa orar com eles, imagina, muito menos brincar. Não. Ele vai falar, filho nasceu para obedecer. Aí o filho faz alguma gracinha, responde uma desobediência. Tá vendo aí? Tá vendo? Ó, ele nasceu para te obedecer. Vai lá, provoca. Tira alguma coisa. Coloca de castigo. Nós temos que ensinar, nós temos, que disciplinar os nossos filhos. Mas a Bíblia também diz pra gente não irar. E o inimigo vai ali, ó. Ele nasceu para te obedecer. Quem manda aqui? É claro que quem manda são os pais. Mas às vezes uma coisinha tão pequena que a gente tá ali, ó, dando ouvido, ao invés de virar e falar, Satanás, está escrito. Tá entendendo? Vamos continuar. Ele também não vai falar para você assim, não ore, não ore. Não, ele vai falar, para que você vai orar? Deus não conhece tudo? Deus não sabe de todas as coisas. Ele não é onisciente, onipresente, onipotente. Ele não sabe tudo. Para que você vai falar? Para que você vai perder tempo? Precisa não. Ó, os pastores já oram. E ele vai falar assim, ó, não precisa ler a Bíblia. Ele não vai falar assim, não precisa ler a Bíblia, não. Ele vai falar assim, pra quê? Olha aí, tu vai abrir a Bíblia aí. Tão difícil. É uma linguagem. Você não vai entender. Já tem aí os pastores, os irmãos estão pregando. Tem a EBD, a Escola Bíblica, que também você não precisa estar assistindo todo domingo, Você tendo o básico, tá bom, não precisa. Irmãos, são pequenas coisas que ele faz todos os dias, a todo tempo. Para pensar. Se ele foi lá no deserto, perturbar, tentar Jesus, que dirá conosco? Vamos voltar lá, ó. Deixa eu pegar aqui. Lembra lá, 1 Pedro? Volta lá. 1 Pedro 5,8. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão e procurando a quem possa tragar. Ele está procurando. Ele vai tentando. Ele vai de qualquer forma. Vocês lembram os adjetivos? Eu lembrei alguns.
adjetivos que o diabo tem. Vamos lá. Acusador, adversário, pai da mentira. Você ia gostar dele te chamar de filho? De filha? Pense bem. Ele veio para quê? Para roubar, para matar, para destruir. Só adjetivo ruim, péssimos. E infelizmente, amados, infelizmente, nós damos ouvido. Nós estamos dando muitas vezes ouvido a ele e deixamos de ser bênção e deixamos de usar a arma correta. E a arma correta é a palavra de Deus, a palavra do Senhor. E é daqui que vai vir a nossa força para vencer todos os dias, todos os dias. Lá, aqui em Mateus também, Mateus 7, Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 27, quando eu falo da arma correta, de estarmos ali, munidos da palavra do Senhor. Mateus 7, 24 diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. E aí? Aonde a sua casa está firmada? Aqui, perto de casa, tem algumas casas que foram construídas ali nas dunas, né? Próximo à praia. E tem dado muito vento, o mar está bem agitado. E muitas casas aqui da orla. Aí pega desde a Armação até... Aí vai passando, né? Armação, Morro das Pedras, Armação, Caldeirão, Morro das Pedras e Campeche. A quantidade de casas que foram construídas ali, nas dunas, e que o mar lambeu porque a onda veio e lambeu o quintal, metade da casa. Teve casa que foi totalmente destruída. Por quê? Estava na areia. É claro, eu estou fazendo uma comparação para você entender o que aconteceu. Aqui somos nós somos a casa. Nós temos que estar firmados, edificados na rocha, que é o Senhor, que é a palavra do Senhor. E essa é a minha pergunta hoje para você. Você sabe de onde virá a sua força para vencer o inimigo todos os dias? Da sua intimidade com seu Pai. E a gente só tem intimidade com o Pai quando a gente conhece, quando a gente lê a palavra, quando a gente pratica a palavra, a gente vive a palavra. A gente tem nosso momento de oração, no secreto lá, orando, louvando, adorando. Amados, Satanás vai fazer de tudo, mas é de tudo para confundir a nossa identidade como filho, como filha. Acho que domingo passado, o Marcelo falou sobre paternidade. Não deixe que Satanás confunda isso no seu coração. Ele é pai da mentira.
Esse pai eu não quero nunca. Meu pai é Deus, aquele que deu o que tinha de mais precioso por mim e por você, para morrer numa cruz, por amor. Deus é quem vai definir a sua identidade. Deus é quem vai dizer quem você é. O inimigo vai tentar lá, como eu falei, ele vai tentar em todas as áreas da sua vida. Deixa eu deixar claro para você, em todas, a todo tempo. Ele está ali, ó, ao nosso derredor, não é? Como foi falado aqui do leão, ele está ao nosso derredor, tentando, procurando. Ele vai jogando as setinhas dele, ele vai jogando, ele vai falando. Agora, cabe a mim e a você a virarmos e dizer, está escrito. Não deixe ele ficar falando no seu ouvido e você ouvindo. A maioria das pessoas, infelizmente, preferem acreditar numa mentira do que na verdade da palavra. A palavra do Senhor diz, vamos lá, lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10. O que você é? Você, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Você é isso. Não deixe o inimigo falar o contrário, não. Escute a voz do Espírito Santo. Lembra dos adjetivos do diabo? Acusador, adversário, pai da mentira. Ele veio para roubar, matar, destruir. E o Senhor veio para que tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Essa passagem aqui eu não acredito. Porque você lê, eu já li várias vezes, mas eu estava imaginando a cena do inimigo ir lá e ainda citar a Bíblia. Gente, um parênteses, ele conhece a Bíblia, tá, queridos? Muito, mais talvez do que eu e você. A diferença é que ele não vive a palavra de Deus. Ele conhece para fazer isso, para colocar dúvida, para te provocar, para te fazer pecar, para você não cumprir aquilo que Deus tem para a sua vida. Aí o que acontece? Você fica... Por quê? Porque você não está fortalecido na palavra. Eu sei em quem tenho crido. Deus é maravilhoso. Ele nos deu, olha, isso tudo aqui. E tem todas as histórias. Todas. Não há só vitória, a luta, a tentação, o fracasso, mas a vitória, a ressurreição, o amor, o cuidado. É muito, muito precioso o que nós temos. E é uma coisa tão abençoada, tão maravilhosa, e muitas das vezes nós negligenciamos a palavra do Senhor. Porque Ele fala isso. Para que eu vou ler? É que nem o devocional com as mulheres. Para que eu vou fazer meu devocional? Devocional que eu digo da palavra, né? Ouvir a Carla falando.
Ah, eu já estou ouvindo a Carla, já tá bom. Não, não, não. Aquele é um plus, é um bônus. Como qualquer outro livro, que é muito bom a gente ler. Mas não adianta você priorizar as outras coisas e não priorizar a palavra de Deus. A intimidade com o teu Pai. Gente, Ele é tão maravilhoso, que eu fico parada olhando as coisas, o que tem acontecido, o que Ele tem feito. Ele tem cuidado de todos nós, todos nós. Ele continua sendo bom. Nós não. Nós erramos, nós falhamos. Nós deixamos Ele de lado e Ele está sempre ali, de braços abertos, nos esperando, nos cuidando, nos amando, tendo sempre misericórdia e amor. Então, olhar um texto desse e imaginar que o diabo foi lá, teve a audácia de ir lá, perturbar, tentar, né? É o papel dele. Ele vai ficar tentando todos os dias, na tua vida, nas áreas da tua vida, no teu casamento, com os teus filhos, no teu trabalho, com as suas amigas, com a família. Gente, tenha sabedoria, tenha a arma certa. Ó, pega aí, não, eu estou equipada, eu estou abastecida, eu estou suprida da palavra de Deus. Eu tenho me alimentado todos os dias. Eu já falei, a palavra do Senhor é alimento diário. Não é sobremesa para ocasiões especiais. É alimento diário. É você com Deus. É ali intimidade. Tem um cartazinho que a mulherada adora colocar, que é aquele que diz assim, eu quero ser o tipo de mulher que ao acordar Satanás diga, ela já acordou de novo, ou ela já levantou novamente. Eu quero. Queira você também ser uma pessoa assim, que Satanás fala, ai, não acredito. Ai, lá vem ela. Ai, lá vem ele. Ai, vai falar da Bíblia de novo. Como você vai trazer à memória aquilo que te dá esperança se a todo tempo você escuta as mentiras de Satanás? Não tem como. Então peça, Senhor, me enche de Ti. Leia mais a palavra de Deus, tenha mais intimidade com teu Pai. Ore mais. Fica lá no teu secreto, quietinha, quietinho. Escute Deus falar contigo. Pai, eis-me aqui. Clame, coloque diante do Senhor todos os seus desejos, todos os seus sonhos, mas sempre procure colocar a vontade dele em primeiro lugar. Ou seja, você pode abrir seu coração, mas sempre termine falando assim, pelo menos eu faço assim, Senhor, essa é a minha vontade, esse é o meu desejo, mas que se cumpra na minha vida a tua vontade, o teu desejo. Porque a vontade dele é perfeita, é boa, é agradável. E nada nem ninguém pode tirar isso da gente. Então lembre-se, amado, o inimigo conhece a palavra. Ele vai fazer de tudo, ele vai usar todos os meios para confundir a sua cabeça, para que você não cumpra os princípios, os mandamentos, para que você seja raso, para que você edifique a sua vida na areia, para quando vier a luta, a provação, a dor, a tristeza, você não está fortalecido nele, na palavra dele. Deus abençoe a vida de cada um. Amo vocês e até a próxima.